Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos mais essa manhã, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, vamos pedir ao Espírito Santo entendimento, revelação. Hoje vamos meditar no texto de Ezequiel, capítulo 17, em que Ezequiel recebe do Senhor uma palavra com uma parábola mostrando duas águias e uma vinha. Nós vamos entender o significado dessas duas águias, dessa vinha e a aplicação que teve tanto no contexto do profeta Ezequiel, como também as lições que nós podemos tirar para as nossas próprias vidas, nossa família. E ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos então orar pela sua família e apresentar ao Senhor os seus motivos de oração. Já convidamos a acompanhar conosco. Sempre antes de lermos o texto bíblico, pedimos ao Espírito Santo entendimento e revelação para que a palavra dele venha até nós e produza o fruto para o qual ela está sendo lançada. Sim, então vamos orar para nós iniciarmos. Bem-vindo todos vocês que estão aqui conosco e que têm acompanhado essa leitura. Algumas pessoas estão há anos conosco e nós já estamos quase terminando, né, meu amor, a leitura da Bíblia toda aqui ao vivo com vocês. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia e pedir que Ele continue se revelando a nós. Amém. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pela força, Pai, que só vem de Ti sobre as nossas vidas. E nós queremos, Pai, pedir ao Senhor, fale conosco nessa manhã, mesmo que talvez sejam linguagens tão figuradas, que o Senhor possa trazer uma revelação específica a cada um de nós, a cada coração, a cada vida que tem, Pai, estado aqui conosco para receber a Tua palavra. Nós Te amamos e pedimos, Pai, fale conosco. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então, o título desse capítulo diz duas águias e uma videira, fazendo alusão a essa ilustração ou parábola que Deus dá ao seu servo profeta Ezequiel. Ezequiel trouxe algumas parábolas e algumas mensagens do Senhor que parecem de difícil entendimento, às vezes confusas, mas nós aprendemos muito sobre o caráter de Deus e sobre o cuidado dele com o seu povo. É isso que nós temos descoberto ao ler. Estamos chegando na metade desse livro do profeta Ezequiel e te convidamos a acompanhar conosco essa meditação. Diz assim, então, Ezequiel, capítulo 17. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola ao povo de Israel. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, uma grande águia com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem, de cores variadas veio ao Líbano. Apoderando-se do topo de um cedro, arrancou seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou em uma cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de sementes de sua terra e as pôs no solo fértil. Elas plantou como um salgueiro junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Os seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Havia, porém, outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem, do lugar onde estava plantada. A videira lançou raízes, estendendo seus ramos para ela em busca de água. Ora, havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, ela sobreviverá? Não será desarraigada e os seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo que brotar dela secará. Não serão necessários braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja plantada, será que sobreviverá? Não secará totalmente quando o vento leste a atingir, murchando e desaparecendo dos canteiros onde crescia? Veio depois a mim esta palavra do Senhor.
Nós estamos agora no verso 12. De agora em diante, o Senhor vai dar ao profeta o entendimento ou significado de quem era essa videira, quem era essa primeira grande águia e quem era a segunda grande águia. Acompanhe conosco. Lembrando que Ezequiel tinha cerca de 30 anos de idade quando ele estava entre os primeiros refugiados ou cativos na Babilônia. Na verdade, ele havia ido com o primeiro grupo de cativos para a Babilônia, onde ele iniciou seu ministério, porque o Senhor o chamou, lhe deu visões extraordinárias, palavras a serem anunciadas, encenações teatrais também foram maneiras como o profeta Ezequiel entregou sua mensagem ao Senhor, e aqui uma parábola para a qual Deus lhe dá entendimento. No verso 12 diz assim: Diga a esta nação rebelde: você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles: o rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres e os levou consigo de volta à Babilônia. Depois fez um tratado com um membro da família real e o pôs sob juramento. Levou também os líderes da terra para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. No entanto, o rei se voltou contra ele e enviou seus mensageiros ao Egito, pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele sobreviverá? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Verso 16: Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, ele morrerá na Babilônia, aqui fazendo referência a esse rei do povo de Judá que foi mencionado, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado rompeu. O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra, quando rampas e obras de cerco forem construídas para destruir muitas vidas. Como ele desprezou o juramento, quando rompeu o tratado feito com aperto de mão e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Por isso, assim diz o soberano Senhor: tão certo como eu vivo, farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento, que ele desprezou, e a minha aliança que ele rompeu. Estenderei sobre ele a minha rede, e ele será pego no meu laço. Eu o levarei para a Babilônia, e ali executarei juízo sobre ele, porque me foi infiel. Todas as suas tropas em fuga cairão à espada, e sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Sim, faltam apenas mais 2 ou 3 versos para nós concluirmos. Vou fazer uma pausa breve aqui para mencionar sobre, então, o entendimento que foi dado ao profeta Ezequiel, de que essa grande águia que foi mencionada pela primeira vez referia-se a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que receberia do Senhor poder e influência para vir e atacar a terra de Jerusalém. A terra de Jerusalém, o povo de Judá, é representado então pela videira que é mencionada nessa parábola. E a segunda grande águia, que também tinha influência e poder naquela região, era o Egito, a quem o povo de Judá, especialmente os seus líderes, iriam recorrer a essa segunda águia, ao governo do Egito, ao seu grande exército, para tentar se defender da primeira águia, que era o rei Nabucodonosor. Os líderes de Judá pensavam que pela sua aliança, pelo seu relacionamento com o rei do Egito e seu exército, eles poderiam ter a amizade, ter o favor do Egito para os proteger contra Nabucodonosor. O servo do Senhor, profeta Ezequiel, viveu durante um contexto em que o povo de Israel estava com o coração endurecido e Deus havia enviado outros profetas, como por exemplo Jeremias, que foram consultados por esses líderes. Os líderes de Judá queriam uma palavra de um profeta que respaldasse os planos humanos deles, mas os profetas do Senhor, como nós lemos no finalzinho do livro de Jeremias, claramente anunciaram a mensagem do Senhor, de que o povo deveria se submeter a Nabucodonosor. Este era o plano do Senhor. Depois de 70 anos de cativeiro, o Senhor traria o povo de volta com vida para os prosperar, para permitir que eles vivessem os planos que Deus tinha para eles. Mas aquele povo rebelde insistiu na teimosia do seu próprio coração em escolher a sua própria vontade,
foram até o Egito, mas essa segunda águia que representa o Egito não seria de maneira alguma capaz de os livrar ou de preservar as vidas deles, porque Deus já havia determinado que Nabucodonosor era quem estava expandindo o seu governo naquela época, e até mesmo o exército do Egito seria subjugado por Nabucodonosor. Se você ler o capítulo 24 do segundo livro de Reis, na Bíblia existe um livro chamado Primeiro Reis, que começa com a história de Salomão, seus descendentes. Depois, o segundo livro de Reis conclui detalhando o cumprimento dessa profecia que nós estamos lendo aqui em Ezequiel, em detalhes, mencionando os nomes, as datas. Nós já lemos esse capítulo, então não vamos reler agora, mas em 2 Reis 24 detalha claramente essa palavra profética de Ezequiel se cumprindo poucos anos depois dela ter sido anunciada pelo profeta. Ezequiel 17 conclui dizendo assim, então, a partir do verso 22. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do topo de um cedro e o plantarei. Arrancarei o renovo tenro dos seus ramos mais altos e o plantarei em um monte alto e imponente. No monte alto de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos, dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão debaixo dele, encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. E o profeta conclui, então, essa parábola dada a ele pelo Senhor como uma palavra de esperança. Assim como aquela primeira águia iria tirar o ramo do topo da primeira árvore, representando a liderança de Judá, que seria levada para a terra da Babilônia, aqui o Senhor conclui que ele mesmo, verso 22, assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do topo de um cedro e o plantarei. Diz que seria um renovo que ele tiraria, um renovo tenro, como aquele bem verdinho, bem novinho. E aqui o Senhor está anunciando a vinda do Messias, o Senhor Jesus, que viria para trazer salvação ao seu povo Israel e a todas as nações da terra. Eu entendo que quando diz que ele plantaria esse renovo, o próprio Senhor Deus plantaria esse renovo em um alto e imponente monte, dá a entender sobre a crucificação de Jesus, quanto ali no Gólgota Jesus é elevado na cruz para debaixo da sua sombra e debaixo dos seus ramos trazer salvação a muitas pessoas. Amém. Então essa palavra super profunda, tão detalhada e linda que o Senhor entrega ao profeta Ezequiel fala do julgamento, do juízo, tanto do povo de Israel, como de todo orgulho que o Senhor vai trazer pessoas necessárias com influência, com poder para julgar todo orgulho, abater toda rejeição, toda rebeldia contra o Senhor. Mas ele também conclui, como sempre a palavra do Senhor faz, como uma palavra de esperança, de renovo para aqueles que colocam no Senhor Deus a sua confiança. E esse socorro vem através da obra de Jesus realizada na cruz, pelo preço que ele pagou em nosso favor. Basta nós nos submetermos debaixo dos ramos dessa árvore que é ilustrado no final do capítulo 17 por Jesus, colocando em Jesus a nossa confiança e recebermos dele forças renovadas, Amém. Vida abundante e todas as promessas, como as Escrituras dizem, com as quais o Senhor Deus já nos abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestes. Então eu e Rafa queremos orar pela sua família, apresentar a Deus com você os seus motivos de oração e sabendo que quando nós rejeitamos o orgulho, a idolatria, deixamos de lado a nossa própria vontade, mas humildemente nos rendemos na presença do Senhor, pela fé confiamos em Deus, Ele toma nossas causas a seu cargo, Ele cuida da nossa família e a promessa dele é que Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Amém. Então creia no cuidado do Senhor. Vamos juntos agora apresentar nossos motivos de oração ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Vamos Amém. orar, Muito então. obrigado, meu Pai, pela sua Sim, bondade, Senhor. pelo seu amor leal. Nós te louvamos pela Amém, palavra do sim, Senhor, Jesus. anunciada por outros servos do Senhor, como Ezequiel, Isaías, Jeremias, e cada uma dessas palavras se cumpriram. Palavras de juízo
contra aqueles que estavam contra o Senhor, e também palavras de bondade, seus bons planos de prosperar, de dar futuro e esperança. Obrigado, Pai, porque nenhuma das suas promessas deixarão de se cumprir sobre a nossa família. Amém, Nós declaramos Senhor. a nossa confiança no Senhor. Sim, Nós meu rejeitamos tudo que nesse texto está ilustrado pelo rei do Egito e o seu exército. Nós deixamos de confiar no nosso próprio dinheiro, nos nossos amigos influentes, ou na nossa carreira, ou na nossa própria capacidade, e escolhemos nos submeter completamente à palavra do Senhor, Amém, para Senhor, sermos assim prosperados seja, em pelo nome de Senhor, Jesus. para vermos o Senhor cumprir para conosco o seu bom propósito. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco. Recebe, Pai, Pedimos em cada favor uma da sua delas, em nome família, de Jesus. que nesse Sim, dia meu de Pai. hoje, meu Pai, o Senhor opere verdadeiros milagres, Sim, Pai. de maneira que o nome do Visita Senhor cada será um deles, em glorificado. nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão hoje celebrando as vitórias, as bênçãos do Senhor. Te damos graças, Pai, pela sua bondade leal. Amém, e também Senhor, oramos em por nome de aqueles que não Jesus. estão conseguindo enxergar a sua bondade ou mesmo o seu agir em um momento de silêncio, em um momento de crise na sua casa. Nós pedimos que o Senhor renove as forças dessa Renove, pessoa, Senhor, em nome traga de uma Jesus. esperança renovada a essa família. Amém, Pai, Senhor, nós em pedimos nome de em nome de Jesus. Jesus que o Senhor abra portas de trabalho para aqueles que estão esperando no Senhor um emprego. Pedimos que o Senhor prospere aqueles que têm os seus próprios negócios, Sim, trazendo, Senhor, Pai, em nome de estratégia, Jesus. visão, trazendo cooperadores, Pai, e prosperando o negócio dessa pessoa que ora conosco. Oramos por aqueles que estão enfermos ou Amém, atravessando Senhor. por um período de cirurgia, de tratamento difícil na sua própria saúde ou no seu lar. Que o Senhor traga, Pai, a cura. Traga, Pai, o renovo das forças, alívio e bem-estar. Que E assim oramos por seja, todas meu as Pai. famílias aqui representadas, para que o Senhor restaure os casamentos que estão quebrados, restaure os relacionamentos entre pais e filhos. Traga paz ao Senhor, que guarde as nossas mentes e os nossos corações, que a Tua paz inunde cada lar e possa transbordar, Pai, das nossas vidas e das nossas famílias, para também abençoar muitos outros ao nosso redor. Em nome Pai, de pedimos que o Jesus. Senhor guarde essa palavra que recebemos hoje em nossos corações e em nossas mentes, para que nós possamos nos lembrar dela, colocá-la em prática em nossas vidas e também compartilhar dessa esperança que vem da Tua palavra, da fé genuína que somente a Tua palavra gera nos nossos corações, também com outros ao nosso redor. Te damos graças por tudo, ó Pai. Reconhecemos que só o Senhor é o soberano, criador e sustentador de todas as coisas. Sim, Pai, Te só o adoramos na Senhor. beleza da Tua santidade. Amém, Te Senhor. louvamos Recebe toda e adoração entregamos e louvor, nosso meu Pai. louvor, nossos motivos de oração, nossa família e tudo que toma o nosso nome sob os Teus cuidados. Hoje e sempre, assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Deus Graças a abençoe Deus. muito a sua vida. Tenha um Amém. dia muito, muito abençoado. E nos vemos amanhã, né, meu amor? Deus os abençoe. Obrigado por acompanhar conosco essa meditação diária e também por compartilhar com outros de quem você se lembra agora, para que sejam abençoados juntamente conosco. Nós amamos vocês. Um abraço.